Eu vou ler do começo, tá? Deus estabelece uma aliança com Noé e seus descendentes. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: também tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento, além dos vegetais. Mas nunca comam a carne com a sua vida, isto é, com o sangue. Pedirei contas de cada ser humano e de cada animal que derramar o sangue de alguém. Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano, seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multipliquem-se, povoem novamente a terra e exerçam domínio sobre ela. Deus disse mais a Noé e aos seus filhos: estabeleço a minha aliança com vocês. Com vocês, com todos os seus descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os animais que saíram da embarcação com vocês e com todos os animais da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos da terra serão destruídos pelas águas. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9, versículo 12. E Deus disse: e como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular de nuvens e nelas aparecer esse arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que eu, como Deus, fiz com os seres vivos de todas as espécies que existem na terra. Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos que existem na terra. Os 3 filhos de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé. Cã é aquele de quem descendem todos os cananeus. Esses são os 3 filhos de Noé. Desses descendem todos os povos da terra. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido, saiu e foi chamar os outros irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram-se de costas com a capa suspensa nos ombros, aproximaram-se do pai no meio da tenda e o cobriram sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Que Deus abençoe Jafé e que partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirva a ele. Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio, e ele morreu com 950 anos de idade. Shalom, bom dia, meninas. Gênesis 10. 1. Os descendentes de Noé são os seguintes: Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Donanim. Os seus descendentes tornaram-se povos marítimos, conquistando terras e formando nações.
cada uma de acordo com a sua língua. Os filhos de Cã foram Cuxé, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxé foram Sebá, Avilá, Sabatan, Ramá, Sabiteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Um dos descendentes de Cuxé foi Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um caçador valente. Daí o provérbio, que Deus te faça um caçador valente como Nimrod. No início, o seu reinado era composto pelas cidades e territórios de Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dali ele estendeu o território do seu reino até a Assíria, onde edificou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, que era a maior cidade daquele império. Misraim foi o pai dos luditas, anamitas, leabitas, nafluitas, patruzitas, casluitas, de quem descendem os filisteus, e gafloritas. O primeiro filho de Canaã foi Sidom e o segundo Et. Também estes povos são descendentes de Canaã. Os Jebuseus, os Amoreus, Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os cananeus se espalharam por diferentes partes. As fronteiras dos cananeus estenderam-se desde Sidom, indo em direção a Gerar até Gaza, continuando até Sodoma, Gomorra, Adma e Zebom, chegando até Laza. Esses são os descendentes de Cã, que se espalharam em muitas nações, com suas línguas diferentes. Éber, que deu origem a um numeroso povo, era descendente de Sem, irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Rou, Jeter e Meseque. Salá foi filho de Arfade. Éber foi filho de Salá. Éber teve 2 filhos, Peleg e Joctan. Peleg recebeu esse nome porque, em sua época, foi feita a divisão da terra entre as nações. Os filhos de Joctan foram Almodá, Salef, Azarmaf, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilã e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Eles habitaram a região que vai desde Messa até Cefar, uma região montanhosa que ficava a leste. São estes os descendentes de Sem, conforme os povos e nações, com suas diferentes línguas e localizações geográficas. São essas as famílias dos filhos de Noé, das quais se formaram os diferentes povos e nações. Todas essas nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Amém. Capítulo Gênesis 11. A Torre de Babel. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Sinear e ali se estabeleceram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo? Utilizaram tijolo como pedra e betume como argamassa. E disseram: vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Assim nos faremos um nome. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles foram um só povo, e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo do seu empreendimento. Agora, nada o impedirá de fazer o que se propuseram. Vamos descer ali e confundir as línguas deles, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou
daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, a cidade recebeu o nome de Babel, confusão, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os seres humanos por toda a terra. Esses são os descendentes de Sem. Sem tinha 100 anos quando zerou a fachada, 2 anos depois do dilúvio. Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxades tinha 35 anos de idade quando gerou Salé. Viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos de idade quando gerou Eber. Viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber tinha 34 anos de idade quando gerou Paleg. Viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Paleg tinha 30 anos quando gerou o Reu. Viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Taré. Viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abraão, Nacor e Arã. Esses são descendentes de Taré. Taré foi o pai de Abraão, Nacor e Arã. Arã foi pai de Ló e morreu antes de seu pai Taré, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abrão e Nacor, ambos casaram. A mulher de Abrão chamava-se Sarai e de Nacor. Melca, filho de Arã, pai de Melca e Jesca. Sarai era estéril e não tinha filha. Taré tomou consigo o filho de Abrão, o neto de Ló, filho de Arã, e a nora de Sarai, mulher de seu filho Abrão, e fez sair de Ur dos Caldeus para dirigir-se à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Arã, ali se estabeleceram. Taré morreu aos 205 anos de idade em Irã. Amém. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que ali havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abraão no Egito. Versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse
a Sarai, sua mulher: Bem, sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí, esta é sua mulher. Toma e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que a providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Bom dia. Abraão volta ao Egito. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E aí Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitaram então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, apartai de mim, e escolheres à esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar, a ti e a tua semente, para sempre. E farei a sua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Maré,
Manre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Bom dia, meninas. Gênesis, capítulo 14. Nessa época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, estavam em guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsá, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, depois conhecido pelo nome de Zoar. Estes últimos 5 reis mobilizaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Por 12 anos tinham sido dominados pelo rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados derrotaram os refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus nos montes de Seir até Euparã, perto do deserto. Na volta passaram por Emispade, mais tarde chamada de Cádiz, e conquistaram os territórios dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Nisso os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, se prepararam para a batalha no vale de Sidim, contra as forças de Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Golim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra si. Ocorreu que no vale de Sidim estavam cheios de poços de piche. Quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram nos poços de piche e o restante conseguiu escapar para as montanhas. Então os vencedores saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, levando consigo todas as riquezas e todos os mantimentos, e deixaram a região. Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, também foi levado, junto com os seus bens. Um dos homens que conseguiu escapar veio relatar tudo o que havia ocorrido a Abraão, o hebreu. Abraão morava próximo dos carvalhos de Man, o amorreu. Man e seus irmãos, Iscu e Ané, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló tinha sido capturado, juntou os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Abraão dividiu seus homens em grupos e atacou-os durante a noite e os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco, recuperando todos os bens que tinham sido saqueados. Ele trouxe também de volta seu sobrinho Ló, os bens dele, as suas mulheres e os demais prisioneiros. Abraão voltou vitorioso da luta contra Quedorlaomer e os reis aliados, no vale de Zavé. Isso é, o vale do rei. Veio encontrar-se com ele o rei de Sodoma. Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que tinha. O rei de Sodoma disse a Abraão:
Dê-me as pessoas que você libertou e fique com os bens. Mas Abraão respondeu: de mãos levantadas diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem um fio de cabelo, nem um fio sequer, ou uma simples correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriquecia a Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os meus servos comeram e ainda a parte que pertence aos meus aliados Ané, Escu e Manre, que combateram comigo, eles poderão receber a parte deles. Gênesis capítulo 15. Deus estabelece uma aliança com Abraão. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão. Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será enorme. Mas Abraão perguntou: ó Senhor, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O meu herdeiro é Eliezer e Damasco. E Abraão acrescentou: tu não me deste descendentes. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Disse, porém, o Senhor: não, seu herdeiro não será Eliezer. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e Deus considerou Abraão justo, por causa da sua fé. Deus continuou falando com Abraão: eu sou o Senhor que tirei você de Ur, dos caldeus, para dar a você esta terra como herança. Abraão perguntou-lhe: ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que esta terra será minha? Respondeu-lhe o Senhor: traga aqui uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada animal deverá ter 3 anos. Traga também uma rolinha e um pombinho. Abraão obedeceu. Ele trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou uma metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Quando as aves de rapina desciam sobre os animais, Abraão a espantava. Naquela terra, enquanto o sol se punha, Abraão caiu num sono profundo. Ele se viu no meio de uma escuridão densa e pavorosa. Então o Senhor disse a Abraão: fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los. E, por fim, os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, você acabará sua vida em paz, numa feliz velhice. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, porque a maldade do povo a morreu
que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. Depois que o sol se pôs, a escuridão da noite chegou. Eis que um fogareiro lançava fumaça, e uma tocha de fogo passou entre os pedaços de carne dos animais que tinham sido partidos ao meio. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: dei esta terra ao seu descendente, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo os seguintes povos: os queneus, os quenezeus, os cadimoneus, os heteus, os ferezeus, os refaim, os amorreus e cananeus, os gigaseus e os jebuseus. Bom dia, meninas. Gênesis 16. Sarai, mulher de Abrão, não tinha filhos. Sarai tinha uma criada egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com a minha criada, se ela tiver filhos, serão meus. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, deu a sua criada egípcia Agar por mulher a Abrão, seu marido. Isso ocorreu depois de Abrão ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele concordou, teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar viu que estava grávida, ficou arrogante e começou a tratar a sua senhora com desprezo. Então Sarai falou com Abrão: você deveria sentir a vergonha que estou passando. Entreguei a minha serva a você, dei a ela o privilégio de ser a sua mulher, e agora que sabe que está grávida, me despreza. Respondeu-lhe Abrão: sua serva é propriedade sua. Faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai maltratou-a de tal forma que Agar precisou fugir. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada de Sur, e disse a ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Respondeu Agar: estou fugindo da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e humilhe-se. E o anjo do Senhor continuou: faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. O seu filho se tornará um homem livre e indomável como um jumento selvagem. Ele será contra todos, e todos serão contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou: será que eu vi aquele que me vê? Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered passou a ser chamada de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abrão. Abrão deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu.